Fala galera, tudo bem? Hoje a nossa aula é sobre a função PROC-X. Eu vou explicar aí para vocês um pouquinho dessa função. É uma função muito interessante. E no exercício de hoje, o que a gente vai fazer? A gente tem aqui uma planilha, onde consta aqui o nome do vendedor, a data da venda, o valor da venda, o custo, e eu preciso trazer aqui ó, a filial que esse vendedor pertence. Então, para isso, a gente vai utilizar a função PROC-X. Por que eu não utilizo a PROC-V? Bom, primeiro, que a PROC-X ela é bem mais simples de utilizar do que a PROC-V. Em segundo lugar, tem uma questão que eu vou explicar aqui que não daria certo com a PROC-V. Então, eu vou explicar o que pode dar de errado aqui utilizando a PROC-V e como que a gente corrige isso utilizando a PROC-X. Então, vamos lá para o exercício. Eu vou colocar aqui igual, né? Vou tentar com o PROC-V para vocês verem o que dá de erro. Igual, PROC-V. Aí eu vou abrir parênteses, selecionar o valor procurado, que é o quê? O nome do vendedor, correto? Beleza. Dou um ponto e vírgula aqui e venho aqui para a coluna, para a tabela onde está o nome dos vendedores e as filiais. Então, seleciono aqui a minha matriz tabela, que nada mais é do que o intervalo de dados onde eu vou procurar. Aí eu vou travar essa matriz tabela, opa, vou travar ela, dando um F4 ali, eu tenho que observar ó, que o travamento da célula, ele tem que travar tanto o A1 quanto o B15. O A1 ficou de fora, tá vendo? Então, vamos de novo ali. Vou dar um F4 e agora está tudo travado. Tanto colunas, que são as letras, quanto linhas. Beleza? Colunas e linhas. Então, todo intervalo está travado aqui. Aí, qual que é o índice da coluna? A gente viu lá que é o primeiro, né? A primeira coluna, ela é o valor que a gente quer trazer. Eu vou colocar 1 aqui. Beleza? E aí ele pergunta, é verdadeiro ou é falso? Nesse caso, eu vou utilizar o falso, porque eu quero a correspondência exata, né? Então, eu vou trazer aqui o nome da Larissa. Beleza? E agora fechar aspas, fechar parênteses, né? E dar o enter. Deu erro. Por que deu erro? Porque sempre o Excel, no PROC-V, ele busca da primeira coluna da sua matriz. Então, ele não volta para trás. Aqui, ó, se vocês observarem, o nome aqui do vendedor, ele está na segunda coluna. Eu selecionei todo esse intervalo aqui, correto? Esse é meu intervalo. Só que o nome do vendedor está aqui na segunda coluna. E a filial está na primeira. O Excel, no PROC-V, ele não volta para trás. Ele não volta, ele não tem como você pegar dessa coluna e trazer para essa no PROC-V. Como que a gente fazia antigamente? A gente ia lá e utilizava a combinação da função índice e corresp, né? Só que agora, com o Office 365, a gente não precisa mais se preocupar com isso. A gente pode utilizar agora o PROC-X, que vocês vão ver que é muito mais simples. Eu vou colocar aqui igual, PROC-X, abre parênteses. Qual que é o valor procurado? É aqui o nome da Larissa, beleza? Aonde que eu vou procurar? Eu venho aqui, ó, procuro aqui na coluna B, toda a coluna. Se tiver alguma coisa anotada aqui embaixo, aí beleza, aí você vai pegar só aqui o intervalo, né? Aí você tem que travar. Porém, como eu sei que não tem nada ali para baixo, eu posso pegar a coluna toda. Aí agora eu vou falar o que eu quero procurar, aonde eu vou procurar e o que, que eu quero retornar, que seria a coluna A. Só isso, pessoal. Ó, beleza? E aí tem mais um segredinho aqui também, ó. Se vamos dizer que tem um vendedor aqui que não está cadastrado. Vou colocar aqui Paulo Ricardo, beleza? Paulo Ricardo não está cadastrado, ele trouxe zero aqui, ó. Trouxe um erro. Se fosse no Excel antigo, eu ia usar ser erro aqui, né? Uma função ser erro para ele falar o que, que eu quero retornar quando acontecer um erro. No PROC-X não precisa. Eu posso vir aqui, ó, dar um ponto e vírgula e falar o que eu quero trazer se ele aparecer um erro. Ó. Se não encontrar, o que, que eu trago? Eu vou colocar aqui ó, a expressão não cadastrado. Não cadastrado, beleza? Então, agora, ó, quando ele não encontrar, ele vai trazer não cadastrado. Quando ele encontrar, ele traz a filial aqui. Então, eu sei que aquele vendedor não está cadastrado. E aí, eu vou pegar esse cara aqui, ó, e vou vir aqui e cadastrar ele, beleza? Então, eu vou pegar aqui o Paulo Ricardo e agora eu vou cadastrar ele aqui. E ele vai ser da aqui, né? E ele vai ser da filial de Cuiabá. Agora, quando eu olhar lá, apareceu aqui. Beleza, pessoal? Bom, a dica de hoje foi essa, de PROC-V, PROC-X, né? Demonstrando a diferença do PROC-X e o PROC-V. Quando eu trabalho com
quando eu trabalho em algum lugar onde se utiliza o Office 365, eu sempre dou preferência para o PROC-X, porque ele é muito mais simples de fazer. Caso você trabalhe em uma empresa onde exista mais de um tipo de versão do Excel, então eu recomendo você utilizar o PROC-V. Por quê? Quem receber a sua planilha, se for um modelo mais antigo de Excel, ele não vai conseguir abrir aquela forma. Então, se na empresa que você trabalha, algumas pessoas têm o 365 e outras não, e você vai ter que compartilhar essa planilha, aí é melhor você utilizar o PROC-V. Nesse caso, se você for utilizar o PROC-V, você teria que inverter aqui e trazer o nome do vendedor para a primeira coluna. Pessoal, então a dica foi essa. Comenta aí embaixo se você gostou, o que você achou dessa aula, para que a gente possa melhorar. Deixa o seu like aí. Segue a gente, nosso canal está começando aí, a gente precisa de seguidores, e compartilhe o máximo que você puder, porque assim você ajuda o nosso trabalho a ser desenvolvido aí, chegar a mais pessoas que possam se beneficiar desse trabalho. Valeu, pessoal. Até a próxima aula.